Remo e Goiás já podem ser considerados os melhores times da Série B nesse começo, meu irmão. Fizeram jogos espetaculares e disputam a liderança da Série B ponto a ponto. Mas hoje a gente vai falar de G4, vamos falar de Z4 e de todos os times da Série B. É o prisma da rodada 7, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Cara, a gente falta isso aqui, falta muito pouquinho pra gente bater 80 mil inscritos. Então, meu irmão, manda no grupo do WhatsApp do seu time, manda pra tua família, manda pra rapaziada que gosta de futebol, pra rapaziada se inscrever no canal, é o Mutirão Torcedorismo, pra gente chegar a 80 mil inscritos aí. Deixa a sua curtida e muito importante, atenção aqui agora, meu irmão, deixa o hype também, deixa o hype pra botar esse vídeo lá no alto. Todo mundo que deixar o hype, bota esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos falar sobre a rodada 7 da Série B. Todos os times vão ser foco aqui nesse vídeo. A gente vai falar muito dos líderes, Remo e Goiás estão jogando muita bola. Vamos falar de zona do rebaixamento, América quase perdeu invencibilidade para o Paysandu. Vamos falar de Atlético Paranaense em crise. Vamos começar pela ordem alfabética no Amazonas, que empatou em casa com o CRB. Mais um bom jogo sob o comando do Guilherme, né? O Guilherme melhorou esse time. Tá um time mais seguro, mais competitivo e dessa vez nesse jogo foi mais criativo. Criou mais chances de gol, mas levou um empate no finzinho, segue na lanterna da competição. Tem 13% nos últimos 5 jogos de aproveitamento aqui no Prisma, né? O América, rapaziada, quase deitou a maior invencibilidade das séries A e B dentro de casa, né? O América, que não perde há mais de 500 dias em casa, chegou a estar perdendo por 2-0 pro Paysandu dentro de casa até os 40 minutos do segundo tempo, né? Mas aí o Bigode foi lá, fez o primeiro gol com a camisa do Coelho. Um golaço de falta, golaço do Bigode. 2 minutos depois o Júlio empatou de cabeça. O América fez um bom jogo, tá? Apesar do resultado. Mas assim, o América começa a ficar pra trás na busca pelo acesso. Tá abaixo, tá um nível abaixo dos favoritos aí na briga pelo acesso, tá? Tá com 47%. O Coelho e hoje é o 11º colocado na tabela. O Atlético, meu irmão, segunda vitória do Atlético e que vitória. Venceu o Botafogo por 3-0 fora de casa, confronto direto, né, contra o rebaixamento e amassou o Botafogo no primeiro tempo primoroso e dessa vez o Atlético não caiu muito no segundo tempo, né, saiu da zona do rebaixamento, tá aí com 40% no Prisma. O Dragão Atlético Goianiense conseguiu um resultado importante contra o Avaí, tá? Um 0-0, segurou esse empate na ressacada, não foi um bom jogo ofensivo do Atlético, mas defensivamente foi louvável, meu irmão, ó. Parabéns para a defesa do Atlético, segurou uma pressão danada e tá aí com 40% no Prisma. O Atlético Paranaense, né? Muito se esperava do Atlético Paranaense nessa Série B, o time mais endinheirado, o time que vinha com maiores resultados no Brasil nos últimos anos, desceu para a Série B. Era um time que se tinha muita expectativa, né? Era o favorito ao título de todas as pessoas, mas nessa primeira ali, metade de primeiro turno, né? Tá muito mal na Série B, tá? Fez um ótimo primeiro tempo diante da Chapecoense, mas um segundo tempo péssimo. Tava perdendo até os minutos finais, quando o árbitro marcou aí o segundo pênalti a favor do Furacão nesse jogo. O primeiro foi desperdiçado pelo Allan Kardec, e aí o segundo o Juliano bateu, empatou, salvou a segunda derrota seguida na Liga Arena, evitou o pior. Mas até aqui a maior decepção da Série B, segue sem treinador depois da demissão do Barbieri, e a diretoria não parece ter pressa para contratar um novo comandante. Já se falou em Pepa, já se falou em Lisca, já se falou em Bernardo Franco, Jorginho, Fábio Matias, seu do Juventude, ou seja, a diretoria tá perdidaça e a Série B, ó, passando, né, meu irmão? Série B passando, o Atlético tá com 27% no Prisma, mas tem só 2 pontos atrás do G4, então não tá no desespero ainda, por isso que a diretoria ainda tá nessa calmaria toda, mas, meu irmão, jogando bola, o Atlético tá muito mal. O Avaí empatou com o Atlético Goianiense em casa, né? O primeiro tempo mais devagar do que o normal, do que se esperava do Avaí dentro de casa, mas no segundo tempo pressionou bastante, teve gol salvo ali em cima da linha, não conseguiu fazer o gol, continua jogando bem na Série B, o Avaí segue no G4, mas já são 2 jogos sem vencer na Série B, e a gente sabe que pontos corridos é cruel, né? Tá com 67% o Avaí, segue um dos favoritos ao acesso, né? O Botafogo, meu irmão, que loucura que é a Série B, cara. O Botafogo meteu 4-1 no Atlético Paranaense fora de casa na rodada passada e nessa rodada perde 3-0 para o Atlético, né? A Série B é uma loucura. O técnico Zanardi foi muito vaiado pela torcida, tá balançando. Foi o pior jogo do Botafogo até aqui. Entrou na zona do rebaixamento de novo e tá com 27% no Prisma. A Chape, cara, conseguiu esse empate com o Furacão lá em Curitiba, né? Ficou muito recuada no primeiro tempo, não fez um bom primeiro tempo, muito pressionada, mas no segundo, meu irmão, conseguiu encaixar um contra-ataque letal. Tá? Se tornou um time muito letal, teve excelentes contra-ataques, deixou o Atlético Paranaense, meu irmão, muito assustado, poderia ter vencido o jogo, marcou primeiro,
Não é um protagonista da Série B, mas, meu irmão, tá ali só quietinho, fazendo um grande início de Série B. A Chape tá 2 pontos atrás também do G4. Tá fazendo uma Série B muito boa, tá com 67%. É bola dourada pra Chape nesse início, né? O CRB... Cara, o CRB tá querendo queimar minha língua, né? Porque eu falei, gente, calma, o CRB não é time pra brigar pelo acesso, tá fazendo um bom início, mas a gente tem que ter calma. Aí quando o CRB me convenceu depois do jogo contra o Santos na Copa do Brasil, ele caiu muito de produção, né? Não fez um bom jogo contra o Amazonas fora de casa, lá em Manaus, mas foi premiado pela luta, empatou no finzinho, mas são 4 jogos sem vencer na Série B e o CRB começa a despencar de desempenho, né? Tá aí com 40% no Prisma. O Criciúma esse ainda nem entrou na Série B, né? A vida do Tigre não tá fácil, Eduardo Batista vai ter muito trabalho com esse time aí. O 4º jogo sem vencer do Criciúma, tá na porta da zona do rebaixamento. Não conseguiu furar essa defesa do Volta Redonda dentro de casa. Precisa urgentemente de um meia de ligação, né? Felipe Matheus, na ausência dele, o time acaba. E isso não pode acontecer. Tem que contratar, ele fez cirurgia no joelho, deve ficar um tempo fora. Então tem que contratar, tá com 40% no Prisma. O Coritiba, o Coxa, cara, acende o alerta pro Coxa, tá? Acende o alerta por quê? Porque o objetivo do Coxa nessa temporada é acesso. Então acende o alerta na possibilidade de não subir, porque o time precisa de reforços, tá? Demonstrou ser frágil nesse jogo, tá? Principalmente na incapacidade de superar a marcação forte que o Goiás fez, assim, praticamente teve o seu setor ofensivo anulado, não conseguiu jogar, finalizou muito pouco nessa partida, acho que foram 7 ou 8 finalizações. Não conseguiu sair daquela pressão alta do Goiás, também a saída de bola muito frágil do Curitiba, demonstrou fragilidade em alguns setores. Tá certo que, cara, o Goiás é um dos times mais fortes, capazes para fazer essa marcação na Série B. Nem todo mundo vai conseguir fazer essa marcação, mas o Coxa já acende um alertinho aí para trazer reforços aí, principalmente para a série de bola ali na zaga, um primeiro volante e talvez ali mais jogadores de lado de campo, né? Perde o segundo confronto direto seguido na Série B e tá com 27% aí, uma vitória só nos últimos 5 jogos. O Cuiabá caiu o penúltimo invicto. O Cuiabá perdeu em casa pro Operário, entrou ali dormindo nesse jogo, tomou 2 gols em 10 minutos, depois teve que escalar a montanha, né, meu irmão, para tentar empatar esse jogo, até fez um ótimo segundo tempo, empatou o jogo, mas pecou no finalzinho e acabou cometendo um pênalti que deu a vitória pro Fantasma. O Cuiabá segue forte, né, tá ali na 5ª posição, saiu do G4, mas segue muito forte, tá com 53% no Prisma. A Ferrinha, Carlão fez mais um gol, tá? Olhando no Carlão, Carlão já é o artilheiro da Série B junto com o Pedro Rocha ali. Jogo completamente equilibrado que a Ferroviária fez com o Novo Horizontino fora de casa. Não se intimidou, saiu atrás no placar 2 vezes e buscou o empate 2 vezes. Sigo falando, tá? É um time corajoso e vai fazer uma Série B tranquila. Tá aí com 53% a Ferrinha. O Goiás, vamos falar aí do grande destaque, um dos grandes destaques da rodada e da Série B. O novo líder da Série B, o Esmeraldino, 2ª vitória seguida contra adversários diretos e 3ª vitória seguida na Série B. E dessa vez dominou praticamente o jogo inteiro diante do Curitiba. Uma excelente marcação alta que o Coxa fez ali, que o Wagner Mancini montou para esse time. Sofreu muito pouco, o Tadeu só fez uma defesa nesse jogo aí. Irmão, vou te falar uma coisa, esse time do Goiás tá pintando como favorito na briga pelo título, na minha opinião. Comenta aqui embaixo se você concorda ou não, mas taticamente é um dos times mais fortes da Série B e ainda está se reforçando, cara. Parece que Benítez vai ser anunciado a qualquer momento lá em Goiânia. O Wesley Garcia tá voltando de lesão, já incorpora um pouco mais esse elenco, já trouxe Anselmo Ramon e botou ali uma referência de peso no ataque do Goiás. Sem dúvida nenhuma, hoje é um dos principais favoritos ao acesso, na minha opinião. Como eu falei, Goiás líder, 3ª vitória seguida, bola dourada 67% para o Esmeraldino. Queria agradecer a todas as torcidas que me marcaram lá no Instagram oficial do Torcedorismo, é esse que tá na tela. E o link tá na descrição também, se você quiser acessar lá, ver os stories das pessoas que me marcaram, das torcidas que me marcaram. Muito obrigado a todos. Se você vai ao estádio, marca o Torcedorismo que eu te reposto, beleza? Novo Horizontino empatou em casa com a Ferroviária, assim. Novo Horizontino continua um time forte, igual ao ano passado. Só que a diferença do ano passado para esse é que perdeu aquela segurança defensiva que aquele time do Novo Horizontino tinha, né? Tanto ali pelo meio de campo, o meio de campo tá mais frágil, a marcação no meio tá mais frouxa. E nas bolas aéreas, tá deixando muita bola aérea entrar e a zaga não tá conseguindo rebater tanto. Isso tá tirando muitos pontos do Novo Horizontino nessa Série B e deixando o time para trás na tabela. O Novo Horizontino já tá na 14ª posição, mais 2 pontos atrás do G4. A Série B ainda tá muito equilibrada, né? Tá aí com 40% do Novo Horizontino. O Operário venceu o Cuiabá por 3-2 fora de casa. E aí, o Fantasma, campeão paranaense, voltou ou não? Meu irmão, primeiro tempo excelente, início de jogo excelente, né? Fez os 2 gols,
se fechou demais no segundo tempo, ia ser punido por isso, tomou um empate, mas foi premiado com um pênaltizinho ali no final para deixar a segunda vitória seguida do Operário nessa Série B, e dessa vez contra um dos favoritos ao acesso, né, que é o Cuiabá. Já tá na 10ª posição, 2 pontos atrás do G4 também. Tem muita gente com 10 pontos, né? Tem do 7º ao 14º, todos estão com 10 pontos, né? Chape, Coxa, Atlético, Operário, América, Ferroviária, Atlético Mineiro e Novo Horizontino. Mas o Fantasma tem com 47%. O Papão Paysandu, né, fez um dos jogos mais difíceis da Série B. A gente sabe que enfrentar o América no Independência é um dos jogos mais difíceis. Ninguém vence o América há 2 anos, cara. Então, encare isso como um dos jogos mais difíceis, sim, da Série B. O Paysandu parecia que ia derrubar esse tabu, essa invencibilidade do América, levar a primeira vitória na Série B 2025 para casa, mas apagou no finalzinho e levou 1 ponto apenas para casa. É pouco, tá, pro Paysandu reagir, mas o time melhorou em desempenho dentro de campo, né? Adotou aquela tática do contra-ataque ali e rendeu muito bem. Fez boas jogadas no contra-ataque. O gol do Benítez foi de contra-ataque, né? O gol do Rossi foi foi sorte, né? O gol do Rossi. Ele tentou cruzar e fez um golaço, mas foi sorte. O gol do Benítez não, foi ali um contra-ataque construído. A zaga do América ajudou, mas o contra-ataque foi bem construído. O Paysandu tá em evolução, já são 3 pontos ali dentro da zona do rebaixamento. Precisa escalar, ainda não venceu na Série B. Tem que vencer o quanto antes para tirar a Inhaca, tá com 20% só aqui no Prisma. O Remo, cara, impressionante o jogo que o Remo fez contra o Vila Nova, que é um dos principais times dessa Série B. Tá impressionante mesmo, tá? Alguns fatores explicam por que foi tão impressionante. Time cheio de desfalques, vindo de 2 jogos desgastantes a nível máximo contra o Paysandu na final, ou seja, clássico e final, combo máximo para desgastar o elenco, né? E ainda assim, o Daniel Paulista mudou tática, o time se encaixou bem taticamente, mudou muitas peças e o time mostrou muita força. Então, a gente já teve ali um vislumbre da força do elenco do Remo para essa temporada e também da força do seu treinador, tá? O Daniel foi cirúrgico, botou o time ali na escalação inicial num 3-5-2, ganhou o meio de campo da partida, dominou as ações desse jogo aí e venceu até com certa imponência, tá? O Remo venceu ali impondo o seu ritmo de jogo, sofreu pouco. Os números do Remo até aqui na Série B são impressionantes, cara. São 7 jogos na Série B, com 4 vitórias, 3 empates. É o único time invicto da Série B. É o melhor ataque da Série B, com 10 gols ali ao lado de Atlético Paranaense, Avaí e Cuiabá. É a melhor defesa, com apenas 4 gols sofridos, isolado, tá? É o time que menos sofreu gols na Série B. São 4 jogos dentro de casa, com 4 vitórias, 6 gols marcados e nenhum gol sofrido, meu irmão. É o melhor mandante da Série B. Mostrou ter muito conjunto nesse jogo aí diante do Vila, elenco, treinador, e é um time muito, muito, muito capacitado. O Remo já é realidade na Série B, tá? Se vai subir ou não, meu irmão, comenta aqui embaixo o que você acha, não dá pra gente prever. Mas é sim um dos principais favoritos ao acesso hoje e talvez ao título, tá? Talvez ao título. Tá com 73% de aproveitamento aí na Série B. Inclusive, meu irmão, recado do nosso patrocinador aqui, a KTO, Casa de Apostas, lançou a Liga do Milhão, cara. Liga do Milhão, você pode concorrer a 1 milhão em dinheiro vivo, cara. E é simples, cara. Você faz a sua conta na KTO através do link que tá aqui na descrição e você começa a fazer suas apostas normalmente, né? Faz apostas vencedoras, você soma no ranking. Quanto maior for a odd que você apostar, mais pontos você ganha no ranking. Todo dia, o melhor apostador ganha R$1.000 em apostas grátis na KTO e todo mês os 500 melhores apostadores dividem um prêmio de R$100.000 e os 10 melhores garantem vaga na grande final disputando esse R$1 milhão. Para participar, faz a sua conta na KTO no link da descrição e só clica em aceito participar da Liga do Milhão, que pronto, você já está participando aí. E, meu irmão, você concorre a R$1 milhão. Lembrando que essa aqui é uma publicidade para maiores de 18 anos e você deve apostar com muita responsabilidade, tá? Então vai lá na KTO e confirma a sua entrada na Liga do Milhão. Vila Nova, né, nesse jogo aí diante do Remo. Cara, o Rafael tentou surpreender com a entrada do Mitkov, né, tirou o Diego Torres. Não rendeu o que o Rafael esperava na entrada do Mitkov. O Rafael demorou a entender um pouco a dinâmica do jogo, né? Foi surpreendido com o 3-5-2 do Daniel Paulista. Tava perdendo completamente o meio de campo naquele 4-3-3. Tava só com 3 jogadores no meio. O Remo tava, meu irmão, engolindo o Vila Nova no meio de campo. Ainda no primeiro tempo ele mudou na fase defensiva, né? Botou 4 jogadores no meio, né? Botou o 4-4-2 para tentar ter um pouco mais de combatividade nesse meio de campo, mas ainda assim perdia a maior parte das bolas de disputas
aéreas e também pelo chão no meio de campo, o elenco do Villa se mostrou mais curto do que a gente esperava, né? Os jogadores não estão produzindo tanto, né? O elenco todinho, Jean Mota e Labandeira fazem muita falta nesse time, né? O Villa segue forte, mas precisa se reforçar se quiser brigar no alto sempre da Série B, mas ainda é um favorito ao acesso, tá com 67%. O Voltaço empatou com o Criciúma. O Voltaço tá competindo, entrou na Série B, tá? O Volta Redonda tá competindo, demorou, mas chegou na Série B. Excelente partida defensiva do Volta Redonda. Segundo ponto seguido, somando pontos, e agora tá um pontinho pra sair da zona do rebaixamento, tá com 33% aqui no Prisma. Então, a tabela final do Prisma é essa daí que tá no ar para você. O Remo é o campeão isolado dessa rodada com 73%. Então, coroa pro Leão. O Remo que tá aí com os melhores números da Série B, melhor ataque, melhor defesa, melhor mandante, vice-líder da Série B, um pontinho atrás do Goiás. O Remo está de olho nesse acesso e na próxima rodada enfrenta o Atlético Goianiense pensando na liderança, né? O destaque positivo é o nosso líder, né? O Esmeraldino Goiás, e fez um jogo também assim contra um adversário direto também, assim como o Remo, né? O Coxa é um adversário direto pelo acesso e o Goiás também dominou esse jogo, mostrou seu time muito forte. Taticamente é o nosso destaque positivo da rodada. O negativo, cara, segue sendo o Atlético Paranaense. Não tem como, tá? Tá completamente perdido. Time, técnico interino e diretoria. O Atlético Paranaense tá, meu irmão, fazendo uma péssima temporada em todos os sentidos. Planejamento, técnico, tático. Tá péssimo o Atlético. A pergunta final do Prisma. Então comenta aqui embaixo, tá? Responde essa pergunta aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar com você trocando ideia nos comentários também. Meu irmão, a pergunta é, já dá pra dizer que Remo e Goiás são os favoritos ao título da Série B? Ou você acha que tá muito... Comenta aqui embaixo quem é o seu favorito. Se inscreve no canal. Hoje tem live, daqui a pouquinho tem live 10 horas da noite, então ativa o sininho, se inscreve, deixa a curtida, deixa o hype. Ó o hype aí, tá? Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.